Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 8º ano do ensino fundamental e também da 4ª fase da EJA. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai relembrar um pouco da aula anterior, onde a gente trabalhou com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Só que hoje a gente vai ver algumas tabelazinhas, ver como é que isso funciona e também aplicado lá no plano cartesiano que a gente já estudou anteriormente. Certinho? Então vamos lá, início aos nossos trabalhos de hoje. Então, pessoal, só para a gente relembrar aí o que vem a ser grandezas diretamente proporcionais, a gente viu o seguinte, que quando eu tenho duas grandezas, quando uma delas varia, a outra vai variar da mesma maneira. Por exemplo, se uma dobra, o outro também vai estar, a outra também vai estar dobrando. Se uma é reduzida pela metade, a outra também vai estar sendo reduzida pela metade e assim por diante, sempre de maneira proporcional. Então vamos ver esse exemplo daí. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Vê só, de 3 cadernos para 6, dobrou o número de cadernos e, consequentemente, o valor a ser pago por passou de 8 para 16, também dobrando o valor aí. Então, observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobraremos o número de o valor a ser pago por esses cadernos. Então, ó, de 3 para 12 cadernos, aconteceu um aumento aí de 4 vezes. O preço também vai ser 4 vezes maior do que se eu comprar 3 cadernos. Observem aí, ó, em destaque, de 12 cadernos para 24, dobrou, assim como o preço, de 32 para 64. Então, grandezas diretamente proporcionais sempre vai estar ocorrendo isso quando a gente trabalha mexendo em uma delas. A outra também vai estar acontecendo da mesma proporção aí, certinho? Então, veja só, quando a gente trabalha com essas grandezas diretamente proporcionais, o gráfico que ilustra toda essa proporção é um gráfico aí que, quando a gente coloca os valores de uma tabela em um gráfico, o formato que ele toma é dessa reta aí que passa pela origem. Onde é que vai ser a origem? Justamente aqui, ó, no meu plano cartesiano. Observe o seguinte, ó, essa minha origem aqui, o ponto zero do eixo X do eixo Y, essa minha reta ela passa pela origem. Então aqui, se a gente tem o seguinte, eu tenho um gráfico de tempo por distância. Se eu passo 1 hora dirigindo, eu vou ter uma certa distância com essa velocidade. Vamos dizer que a gente vai passar, vai percorrer 80 km. Se eu dobro o tempo dirigindo para 2 horas, a minha distância percorrida também vai ser o dobro, então seria 160. Essas e outras grandezas diretamente proporcionais, elas se comportam desse jeito aqui no gráfico. Se, por exemplo, o tempo que eu vou passar dirigindo for reduzido pela metade, ou seja, meia hora, 0,5, a distância também vai reduzir pela metade. Se era 80, passa a ser 40. Então, ela sempre vai estar trabalhando aí com essa proporcionalidade e o gráfico vai ter sempre essa configuraçãozinha aqui quando for diretamente proporcional. Então, veja só, vamos a um exemplo aí e observe o gráfico. Considere um quadrado de lado de medida maior que ou igual a 1. O perímetro desse quadrado é diretamente proporcional à medida do lado correspondente. Veja no quadrado abaixo como essas grandezas elas se relacionam. Então veja só, o que é um perímetro de uma figura? A gente já viu que o perímetro de uma figura é a soma de todos os lados. Um quadrado tem 4 lados. Então, se cada lado de um quadrado aí mede 1 centímetro, o seu perímetro, a soma dos 4 lados, vai dar 4 centímetros. Se eu dobro o valor aí desse meu lado, de 1 passando para 2, dobrei o lado, veja o que acontece com o perímetro. A soma dos 4 lados de 2 centímetros, o perímetro vai ser 8. Se eu quadruplico, 4 vezes maior, lá o último dado da tabela,
o perímetro também vai ser 4 vezes maior. 4 vezes 4, 16. Então veja só, pessoal. Sempre a gente tem essa configuraçãozinha dessa minha reta aí. Observe esse gráfico, e esse gráfico aí ele vai estar indicando a proporcionalidade do lado do quadrado, aqui embaixo, esse na vertical, na horizontal, e aqui na minha vertical, o eixo Y, está indicando aí o perímetro desse meu quadrado. Se um lado dobra, o perímetro automaticamente também vai estar dobrando. Então, isso daí é mais um exemplo que a gente tem de grandezas diretamente proporcionais. Veja outro exemplo aí. Considere que um objeto que se move 5 metros a cada 4 segundos, iremos fazer uma tabela com o deslocamento em metros deste objeto ao longo do tempo em segundos. O mais comum é representar o deslocamento em Y e o tempo aí em X, que é mais ou menos isso que a gente fez no gráfico aqui no quadro. Então observe aí. Se ele diz que esse corpo ele se move 5 metros a cada 4 segundos, veja o que acontece. Quando passa 4 segundos, ele percorreu 5 metros. Vou dobrar o tempo para 8 segundos. O que é que vai acontecer com a distância? Dobrou para 10. Observem aí na tabela e também no gráfico. Quando triplica, saindo de 4 para 12, triplicou o tempo, triplica também automaticamente aí a minha distância percorrida. Quando eu quadruplico, de 4 segundos para 16, o tempo, a distância percorrida também aí vai ser de quadruplicada. Então vem aqui comigo só para a gente ver como é que isso fica aqui no gráfico. Certo? Veja só. Quando o tempo aqui é 4 segundos, eu tenho que essa distância percorrida aqui é de 5 metros. Vou dobrar, ó, de 4 para 8. Também a distância percorrida dobra, de 5 para 10. Quando eu triplico, saio de 4 para 12 centímetros. Tripliquei aqui, ó, de 4 para 12, também vai triplicar a distância, 15. E assim por diante, ó. Quando eu quadruplico aqui, a minha distância percorrida vai quadruplicar. 4 vezes 5, 20. Então o gráfico que eu vou ter aí, ó, vai ser justamente essa reta aí, mostrando a proporcionalidade entre essas duas grandezas aí. Então outro exemplo me diz o seguinte. As grandezas x e y são diretamente proporcionais e estão representadas no gráfico abaixo. Determine qual o valor de y quando x é igual a 4. A constante proporcionalidade k entre y e x nessa ordem. Ou seja, a proporção aí que a gente tem. Veja só, eu tenho os dados em x valendo 2, o meu par ordenado quando x é 2, y vale 3. Quando x é 4, eu tenho um valor que eu preciso descobrir aí em y. A gente vai analisar ele agora. E quando x é 10, y vale 15. Então o que é que está acontecendo? Veja, do valor 2 de x para o 4 dobrou. Se dobra em x, em y também tem que acontecer a mesma coisa, tem que dobrar. Então, ó, 2 e 3, 4, o dobro de 3 vai ser justamente 6. Então, esse valor de y aí que a gente precisa descobrir é o valor de número 6, já que está ocorrendo aí a relação entre grandezas diretamente proporcionais. Certinho? Então, o valor de y aí que a gente tem, precisava descobrir, é 6. O dobro de 2 para 4 dobra também no par ordenado de 3 para 6. Agora, pessoal, a gente vai estar trabalhando com a grandeza, duas grandezas tidas como inversamente proporcionais. Uma delas aumenta e a outra vai estar diminuindo na mesma proporção.
Então, observe aí o nosso exemplo. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Então, veja só, eu diminuo o volume de cada vasilha de 6 para 3, reduzir pela metade. Então, ó, se eu reduzo o recipiente que eu vou estar enchendo aí o meu tanque, eu vou precisar automaticamente de mais vasilhas dessas, né? Então, veja o que aconteceu aí. De 6 para 3, diminuiu pela metade o valor de litros de cada vasilha. Então, eu vou precisar do dobro aí de cada, do dobro de vasilhas com esse valor de 3 litros. Vê só, vem aqui comigo. Então, ó, se para encher esse recipiente daqui, eu preciso de 30 vasilhas com 6 litros, vê só, eu tenho aqui 6 vezes 30 dá 180. Então, esse meu tanque aqui, ó, comporta 180 litros. Se essas minhas vasilhas agora forem de 3 litros, se eu colocar os mesmos 30 vasilhas aqui, ó, 3 vezes 30 dá 90. Só vai colocar aqui, ó, metade do líquido nesse tanque. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dobrar a quantidade de vasilhas. 60. Reduzir pela metade a capacidade de cada vasilha, mas eu tenho que dobrar a quantidade dessas vasilhas. 3 vezes 60, 180 litros aí. Então, veja o que aconteceu. Uma reduz pela metade, a outra está duplicando. Então, sempre que tenho grandezas inversamente proporcionais, se uma dobra, a outra reduz pela metade. Se uma triplica, a outra reduz para 1/3. Se um quadruplica, a outra reduz para 1/4 e assim por diante, certo? Então, essa relaçãozinha que a gente tem aí e já viu na aula anterior. Então, vamos ver alguns exemplos disso daí, dessas grandezas inversamente proporcionais. Então, se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, seus valores em um gráfico formam a figura matemática chamada de hipérbole. Então, essa curvazinha que a gente tem aí chama-se de hipérbole. Perceba que conforme x aumenta, y vai diminuindo. E que se x diminuir, chegar perto de zero, o valor de y ele vai aí estar aumentando. Então, observe o que vai acontecendo aqui. Ó, esse é meu eixo y e esse é meu eixo x. Veja o que acontece. Quanto mais distante aqui do meu eixo, maior o valor de y. Quanto mais distante aqui, maior o valor de x que a gente tem. Então, a curva faz isso, ó. Y está grande, ó, o valor de y, x está um valor bem pequeno. Então, vai acontecendo isso, ó. Y vai diminuindo e x vai aumentando, ó. Y diminui e x aumenta. Sempre que acontece isso aqui de maneira inversamente proporcional, essa curva daqui a gente chama ela de hipérbole. Então, ó, as grandezas y e x são inversamente proporcionais e estão representadas no gráfico abaixo. Então, aí eu tenho um exemplozinho de x e de y. Veja só, determine o valor de y quando x é 4. Então, veja só, quando x vale 2, quando x vale 2, y vale 60. Quando x vale 4, dobrou aí, eu tenho um valor desconhecido aqui para y. E quando x vale 5, y vale 24. Então, vem aqui comigo. Então, ó, se as grandezas são inversamente proporcionais, veja o que acontece. X passou de 2 para 4, ele aumentou. De 2 para 4, ocorreu o dobro. Se x dobra, por ser grandezas inversamente proporcionais, y tem que ser reduzida pela metade. Então,
Quando x é 2, y é 60. Quando x é 4 dobra, y tem que reduzir pela metade. Ou seja, y vai valer a metade de 60, 30. Só isso que a gente precisa fazer essa relação. Se uma é multiplicada por 2, a outra é dividida por 2. Uma é multiplicada por 3, a outra vai ser dividida por 3 e assim por diante. Então, ó, considere aí uma viagem de 720 km de distância. Iremos fazer uma tabela relacionando o tempo de x em horas em que a viagem teria que ser feita com a velocidade média y. Então, ó, se a velocidade média é de 80 km por hora, o tempo gasto seria de 9 horas. Ó, aumentei a velocidade para 90. O tempo, ó, se eu vou mais rápido fazendo uma viagem, se eu vou mais rápido, eu vou gastar menos tempo. 90 km baixou para 8. Agora, ó, 96 km por hora, o tempo já foi para 7 horas e meia. Para 100 km por hora, o tempo já reduziu para 7,2 horas. Para 120 km por hora viajando com essa velocidade, veja que o tempo já reduziu aí, ó, para 6 horas. Então, eu aumentei aí 1/3 e esse meu tempo aí foi também aí reduzido. Então, observando o gráfico que a gente tem aí, a gente tem os valores da tabela e observe aí que vai me informando essa curva. Conforme x aumenta, conforme o tempo aumenta, a velocidade aí seria menor. E o contrário, quanto maior o valor da velocidade aí em y, menor o tempo gasto que a gente tem aí. Então, isso daí é que a gente tem de grandezas inversamente proporcionais. Existe uma proporção conforme vou variando essas duas grandezas aí. Então, pessoal, vamos encerrando nossos trabalhos por hoje. Queria agradecer a presença de todos vocês, convidar vocês para a próxima semana para mais aulas de matemática aí do 8º ano e também da quarta fase da EJA. Um forte abraço a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser.